Vamos lá, pessoal? O universo da terceira idade, slide 34, saúde do idoso. Algumas particularidades, né? E curiosidades a respeito da terceira idade. Hoje nós temos número de idosos no Brasil. O Brasil tem hoje 26 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. É muita gente. Em 2050, nós teremos aí uma explosão demográfica da terceira idade, onde nós estaremos com o maior número de idosos. Quantas pessoas nascem e morrem ao dia? Nascem em torno de 7,7 pessoas por dia no Brasil, enquanto 150 mil indivíduos morrem por dia em todo o globo, cerca de 2/3 devido à idade avançada. Número de idosos do sexo masculino versus sexo feminino. Nós temos 55,7% que são mulheres e 44,3% que são homens. Quais questões estão relacionadas com essa diferença entre o sexo? Olha, pessoal, vamos pensar na família de vocês. Quem cuida mais da saúde? O pai ou a mãe? Nós temos hoje, né, nas unidades da saúde da família, ações que atendem e fazem a prevenção da saúde, não só dos homens, mas também com as mulheres. O hiperdia é homem e mulher. Temos aí o Outubro Rosa, que é a mulher, Novembro Azul, que são campanhas voltadas aos homens. Mas o que nós podemos observar? Quando falamos de nascimento, de evolução para até a chegada da velhice, observamos que os homens morrem mais. Os homens estão mais associados à questão de homicídios, de acidentes de trânsito, né? É uma das questões. O problema que nós observamos é que os homens cuidam menos da saúde, então eles morrem mais cedo. E quando eles chegam à terceira idade, a maioria deles chegam em processos de senilidade. As mulheres cuidam melhor da sua saúde. As mulheres têm vida mais regrada. Homens geralmente têm uma vida mais vasta do uso de bebida, de cigarro, né? Vidas mais boêmias se comparada à vida das mulheres, porque a mulher culturalmente ela é criada para nascer, se tornar uma pessoa adulta, casar, ter filhos, cuidar dos filhos, né? Agora, questão do feminismo, que nós estamos aí ganhando, depois que iniciou o feminismo, que vimos aí ganhando o nosso campo como trabalhadores e ocupando aí um espaço bem maior, né, relacionado a nossas questões de funções, né? Hoje nós temos aí jornadas de quádrupla, né? E aí vamos tocando para frente, esse universo feminino tem sido cada vez mais extenso, e os homens não. Os homens têm aí menos cuidados com a saúde, e isso reflete muito na quantidade de pessoas idosas, sendo mulheres e sendo homens. Fatores que fazem com que o idoso viva mais, né? Hábitos de vida saudáveis. Lembrando, o jovem de hoje será o idoso de amanhã. Hoje mesmo eu tive um contato com um senhor idoso de 68 anos, pessoal, e uma pessoa que está muito acometida em processo de senilidade avançado. Ele trouxe aí uma carga de várias doenças crônicas não transmissíveis, decorrente do estilo de vida. Uma pessoa que sempre viveu uma vida desregada, uma vida bem turbulenta. Ele é uma pessoa que trabalhava em carvoeiras e tinha ali, começou a beber desde criança, começou a usar o cigarro desde criança, e a sua vida foi ali. Eu achei engraçado porque ele contando assim, eu não sabia que a pinga ia fazer eu estar do jeito que eu estou aqui. Eu arrependo muito. Se eu soubesse que a pinga e o cigarro iam me deixar desse jeito, eu não teria feito isso. Minha filha, eu não tinha cuidado com minha saúde, eu saía ali, pegava o forno quente, bebia, acordava na beira do forno quente, pegava o sereno
e ele veio contando, sabe a história dele. Ele está ali com várias patologias agravantes na terceira idade, né, que estão agravando o estado físico dele, DPOC, uma diabetes descompensada, edemaciado, insuficiência cardíaca congestiva, e várias outras questões que estão ali acometendo e causando essa debilidade que tem um prognóstico muito complicado. Então, assim, são os hábitos de vida. A pessoa que tem uma vida saudável, pessoal, ela tem mais condições de chegar à velhice em processo de senescências, tendo suas condições de autonomia preservado. Uma outra questão importantíssima é a alimentação, uma alimentação balanceada, né? Uma alimentação que não seja aí com excesso de gorduras, de frituras, de fast foods, de açúcares, né? Que são as glicoses, de gorduras insaturadas. Então, assim, a alimentação reflete muito, a alimentação reflete na nossa pele, no nosso dia a dia, na nossa disposição. Uma outra questão é a prática de exercícios físicos. Então, assim, o exercício físico tende a prevenir a osteoporose, a ajudar na questão de doenças reumatoides também, mantém nós mais ativos. É importantíssimo estar fazendo essas atividades físicas. Não fumar, voltando aí de novo ao uso do tabaco, do tabagismo. Evitar o uso de bebida alcoólica, voltando aí ao etilismo, que é uma questão que causa muito, principalmente nos homens, o processo de senescência, né? Desculpem, de senilidade, né? Decorrente do uso dessas substâncias. Bom acesso a serviço de saúde, a pessoa que tem orientação, que sabe até onde ele pode ir, ele vai ter mais condição de tomar ações e viver ações que favoreçam o processo de senescência. Acesso a saneamento básico, sim, porque a pessoa que vive em situações que tem um saneamento básico, ele está livre de outras doenças causadas por essa falta de saneamento básico. Vida social ativa. Volto a ressaltar para vocês aqui a importância da vida social ativa, a questão que também engloba a aposentadoria, qual carga que a aposentadoria tem para nós, né? Vai ter para nós, qual carga que a aposentadoria tem para os nossos clientes, quais consequências que traz, deixar de ser ativo em uma sociedade, né? O que vai acontecer quando eu aposentar? Então, é isso que nós devemos pensar. O que é que o nosso cliente pensa? Outra questão, número de idosos economicamente ativos. Quantos de idosos nós temos economicamente ativos hoje, pessoal? O número de idosos ativos no mercado de trabalho já soma 7,2% da população brasileira. Em quase uma década, a participação desse grupo aumentou 35,8% e vai aumentar mais. Vai aumentar mais porque nós estamos envelhecendo em processo de senescência. Número de aposentados hoje, em 2017, desculpa pessoal, o número de aposentados em 2017, 29.141 pessoas recebiam a aposentadoria ou pensão, né? Então, é muita gente. Faixa salarial do aposentado. O benefício médio do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, é de 1.862. Basicamente, hoje, nós temos aí apenas um salário mínimo, né? Isso aqui está falando da questão média. Do que adoecem e morrem os idosos? Doenças que mais causam óbito nos idosos. Pneumonia, né? Nós estamos aí enfrentando uma questão terrível de questões de pneumonia referente ao agravamento do Covid-19, né? Coronopatias são doenças coronárias, né? Patologias das doenças coronárias, doenças cardíacas, né? Insuficiência cardíaca, coronopatias está também relacionada com a questão de circulação, pessoal. Insuficiência cardíaca, né? A incapacidade do coração de exercer sua função, somam em 27%. Pneumonia, 36%, coronariopatias, 29%, insuficiência cardíaca, 27%, acidente vascular encefálico, 25% e demência, 21%. Então, é um número muito grande. Se nós formos observar, as causas óbitos da terceira idade estão relacionadas às
doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, não é isso? O que é que causa pneumonia? Não são alterações respiratórias? O que causa um acidente vascular cerebral encefálico? Não são as hipertensões, diabetes? O que causa insuficiência cardíaca congestiva? Então, vocês observem que tem aí uma participação muito significativa das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a importância de nós, como os técnicos de enfermagem, estarmos orientando a nossa população a respeito da prevenção, do cuidado, da manutenção das patologias, das doenças de base, vamos dizer assim. Principais causas de internações: doenças do aparelho circulatório, 24,5%, doenças do aparelho respiratório somam 14,90%, 14,9%, doenças do aparelho digestivo, 10,4%, neoplasias, 10,38%, é muito grande também a questão das neoplasias, né? E pneumonias, 8,58%. Qual o número de idosos incapazes? 6,8% das pessoas de 60 anos ou mais de idade têm limitação funcional para realizar suas atividades de vida diárias. Quanto mais elevada a idade, maior a proporção de pessoas com tais limitações, variando de 2,8% para aquelas de 60 anos a 64 anos de idade e 15,6% para os de 75 anos ou mais de idade. Então, mais que dobra, né? A idade vai chegando, vai aumentando, como dizem, os janeiros vão chegando e aí vão vindo as patologias, né? A Bíblia nos diz, né, que depois dos 70 é só cansaço e afado. Continuando, gastos do governo com a aposentadoria, quase 40% das despesas primárias do governo federal, cerca de 450 bilhões são gastos com pensões e aposentadorias do INSS, né? Mais do que justo, porque nós contribuímos para isso. Quanto gastam idosos no Brasil com saúde? Gastos do próprio bolso. Tratamento de hipertensão pode consumir entre 1% a 20% de um salário mínimo. Já com diabetes, o percentual chega a 30%. Nas farmácias, o idoso tende a gastar 50,49 por visita. Gente do céu, é quase a metade do que ele ganha, né? Então, a questão do uso de medicamentos na terceira idade causa muitos gastos para nós. Vocês vão ver depois em atrogenia como que o significativo entender sobre a polifarmácia e a atrogenia e essa quantidade de medicamentos que a pessoa chega na terceira idade fazendo uso. Quantos idosos teremos em 2025? A estimativa é de que o Brasil terá 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Quais são as fontes, pessoal? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Saúde. INIELS. Olha só, pessoal, é importante estarem visitando no Google alguns sites que podem vir a acrescentar para vocês conhecimento referente à saúde do idoso. A CBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, traz grandes informações. Portal do Envelhecimento também traz grandes informações. Procurem também lerem alguns artigos que tratam dos assuntos. É um assunto muito complexo, muito extenso. Basicamente, né, não tem como você tratar de toda a situação. Em nossa matéria, nós não vamos conseguir abranger todos os aspectos do envelhecimento. Vamos abranger os mais importantes, mas caso algum de vocês abranja em alguma coisa, algum assunto que tenha dificuldade, queira que a gente trabalhe isso com vocês, podem estar aí apresentando a sua necessidade e caso nós julgamos necessário e seja uma dificuldade de mais membros da nossa turma, vamos estar aí tentando abordar para vocês o assunto. Agora, vamos estar entrando às questões vulnerabilidades da pessoa idosa, as vulnerabilidades fisiológicas.
Doenças mais comuns na pessoa idosa. Algumas doenças acometem preferencialmente as pessoas idosas e são agravadas com o processo de envelhecimento. As síndromes geriátricas são a manifestação de muitas doenças em pessoas idosas, mas elas também podem ser a origem de muitos outros problemas. Falar delas é falar da história da geriatria entre si. As maiores vulnerabilidades das pessoas idosas estão nos sistemas pulmonar, endócrino, circulatório e neurológico. Nós vamos começar a abordar cada um deles e quais limitações, dificuldades, mudanças que se tem fisiológicas no decorrer do envelhecimento. Então, as síndromes geriátricas, elas são as manifestações das doenças, são as patologias que acometem a pessoa idosa, que fazem com que seja aí o trabalho da geriatria, né, que é o tratamento dessas doenças, dessas comorbidades que acometem a pessoa envelhecida. As síndromes geriátricas são, por definição, um conjunto de sintomas, geralmente originados pela conjunção de doenças com alta prevalência em idosos e que frequentemente supõem a origem da incapacidade funcional ou social na população idosa. Então, quando eu falo de síndrome geriátricas, são vários sintomas que vão fazer com que tenha aparecimento de doenças, né? E essas doenças são de alta prevalência, né? E frequentemente essas doenças vão fazer com que a pessoa idosa tenha uma incapacidade funcional ou social na população. Lembrando, pessoal, que o que é importante no idoso? Você envelhecer com autonomia, mantendo as suas funções e a atividade das vidas diárias preservadas, ou você envelhecer com limitações. Então, a questão básica é essa. Então, quando eu falo de síndromes geriátricas, são consequências que vão fazer com que tenha limitação e desenvolva um processo de envelhecimento patológico, cheio de limitações. Dentre essas síndromes geriátricas, o que aborda, o que são as limitações, quais as consequências que vêm a acometer? A cognição, o humor, mobilidade e a comunicação. Cognição já entra aí, pessoal, as demências, os processos neurológicos que causam consequências. Humor, questão de depressão que acomete muito o idoso. Mobilidade, acidente vascular encefálico que vem causar limitação nos movimentos, coloca o idoso cadeirante, né? Ou que tem que usar algum suporte de apoio, né? A comunicação, a pessoa que tem o agravamento de comunicação, às vezes não consegue ouvir, tem aí uma perda auditiva que dificulta o entendimento, ou também já tem, devido a um acidente vascular encefálico, pode ter sua fala comprometida. Então, são vários exemplos aí, conforme o slide 40. Algumas síndromes geriátricas são, só algumas, que são várias. Estabilidade e quedas. A queda, pessoal, vamos ver logo à frente, é uma das piores, os piores acometimentos da pessoa na terceira idade, porque uma queda pode, por exemplo, a queda que tem uma fratura de fêmur, na maioria das vezes o prognóstico é terrível, leva a pessoa a ficar acamada e é uma das causas óbitos. Então, e a estabilidade postural. A estabilidade postural são questões neurológicas também, por exemplo, e motoras que fazem com que a pessoa tenha um desequilíbrio e venha a ter essa queda. Úlcera por pressão. Úlcera por pressão, né? Elas são conhecidas hoje como lesões por pressão, né? Essas lesões por pressão, elas acometem o idoso, porque além de nós termos aí alguns pacientes, alguns clientes que estão acamados, idosos acamados, nós temos também a questão da alteração na pele. O envelhecimento da pele faz a pele estar propícia a desenvolver as lesões por pressões, né, por pressão. Então, não é só um motivo, é um complexo de situações que vem acarretar prejuízos ao idoso. A depressão, ansiedade e insônia. Então, aí, uma tríade que causa
grande consequência a qualidade de vida do idoso, porque o idoso que tem depressão, que está ansioso, que não consegue dormir, é um idoso que vai ter consequência, ele pode ter um aumento da pressão arterial devido à ansiedade, não consegue dormir, fica mais nervoso, pode ter um ataque cardíaco, são vários sintomas que podem estar associados a essa depressão, a essa ansiedade e à insônia. Hipotermia e desidratação está relacionada também com o aparecimento de algumas úlceras por lesão por pressão. Constipação constipação intestinal, né? Constipação percebida, que é uma dificuldade que esse idoso tem de fazer suas necessidades fisiológicas, dessas necessidades fisiológicas estarem presentes. A desnutrição também, que está fortemente ligada com a desidratação, né? Está mais relacionada à questão da alimentação. A desidratação já é a questão mais hidratação, questão hídrica mesmo no corpo humano. Privação sensorial, que é a diminuição da auditiva e visual. Comprometimento cognitivo, que vem aí as demências e a síndrome confusional aguda, e a fragilidade social. Abordemos aí os 5 Is da geriatria. Eu vou só citar para vocês, nós vamos dar continuidade nesse conteúdo na próxima aula, né? Os 5 Is da geriatria, né? Quais são eles, pessoal? A iatrogenia, instabilidade postural, que vem a questão das quedas, a imobilidade, né, que vem a limitação do movimento, a insuficiência cerebral e a incontinência urinária e fecal, né, que é essa dificuldade de estar mantendo aí o funcionamento favorável, né, com o controle dos esfíncteres, para estar aí mantendo a eliminação fecal, né, e urinária de acordo com aquilo que nós necessitamos. Então, nós vamos estar abordando possivelmente na próxima aula os Is, iniciar aí com a iatrogenia dos 5 Is da geriatria. Então, as doenças que acometem o idoso dentro da geriatria estão aqui englobadas nos 5 Is, pessoal, que é a iatrogenia, a instabilidade postural, imobilidade, insuficiência cerebral e a incontinência urinária e fecal. Já voltamos com a nossa aula atividade, que é a nossa situação geradora de aprendizagem.